bom ter vocês aqui nessa manhã. E o tema de hoje é Descaminhos. Já pegue a sua Bíblia, se prepare aí, o seu caderninho de anotações, ou o seu computador, enfim, onde você costuma anotar. Importante você estar preparado, preparada para este tempo que nós vamos ter para uma reflexão nesta manhã. É isso aí, amigos. Que bom, que bom. Bom dia, Glauci. Bom dia, Danilo Santos, Carol Vieira, Rosil Maia, Caroço de Oliveira. Que bom, sempre vejo uma turminha aqui batendo cartão, sempre fiéis, firmes. Que bom. E o Ceia, bom dia. Bom dia, Mônica Bonol, Yolanda, Selma, a Elaine, todos vocês. Que bom, que alegria ter vocês aqui. Vamos começar agora, amigos, nosso tema. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo que o Senhor tem nos dado todos os dias, porque nós temos visto aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor tem falado dia após dia e o Senhor tem realizado uma obra especial em cada um de nós. Nós podemos dizer que não somos mais as mesmas pessoas, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e transformado a nossa vida. A tua palavra tem produzido fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Obrigado pela tua palavra que traz direção para a nossa vida. E nesta manhã nós cremos que o Senhor vai falar poderosamente, como o Senhor tem falado nesses dias, vai falar ao nosso coração. E nós te agradecemos desde já por recebermos esta semente preciosa que é a tua palavra. E nós cremos que ela está caindo num terreno fértil e vai produzir frutos bons para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Amém, meus amigos. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. O tema de hoje é descaminhos. Descaminhos. Vamos lá, vamos conversar. Gente, pergunta que eu lhes faço. Alguma vez o Waze, o GPS, te levou para um lugar errado? Já aconteceu isso com você? Fala para mim. Se levou você para um lugar errado, como era esse lugar? E qual foi a sensação que você teve? Fala para mim. Bom dia, aqueles que estão chegando agora. Bom dia, Maria Botelho, Avani, Miranda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos vocês. A Márcia Martizelli, a Estela, todos vocês. Então vamos lá, responda para mim. Alguma vez o GPS, o Waze, te levou para um lugar errado? E como é que era esse lugar, hein? Qual foi a sensação que você teve? Vamos lá, vou ler aqui. Tá, a Débora disse, o Waze, sim, foi o Waze que levou. Outra pessoa, de estar perdida. A Ana disse, o medo. A Luciane falou, sim, o sentimento, a sensação, ficou perdida. Agora me diz como é que era o lugar, que às vezes o Waze pode nos levar para lugar extremamente perigoso, né? Pode levar para um lugar extremamente perigoso, né? A sensação de medo, se sentiu perdida, vamos lá, insegurança, o medo. A Pietra disse, a cidade de Deus, uau. A Sueli colocou o medo do desconhecido. E isso, o Douglas lembrou aqui, é verdade, Douglas, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, é isso aí, é verdade, fui para um lugar terrível, foi um tempo difícil para nós. E aqui no Brasil também, eu já estive na Baixada Fluminense. Eu fui para um hotel, eu fui com a banda, estive com a minha turma alguns anos atrás já. E eu ia ministrar numa igreja, eu cheguei a 1h da manhã lá na Baixada Fluminense. Fui de São Paulo até o Rio, nós fomos de van na época e o irmãozinho passou o endereço para nós, colocamos no GPS
E quando nós chegamos lá, na Baixada Fluminense, que já é um lugar perigoso no Rio, 1h da manhã, né, nós entramos numa favela. Foi terrível, gente, foi terrível. E a gente não encontrava o caminho também para poder sair. E eu falei pro motorista, falei, amigo, faça o retorno aqui mesmo, vamos voltar, porque senão é um perigo para nós. 1h da manhã, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma favela, você tá maluco. Foi difícil demais. A sensação, o medo, o lugar era feio, né? Os olhares, gente na rua estranha. A sensação foi terrível, gente. Foi terrível. É isso aí, é a mesma coisa de vocês, olha lá. A Vi, ela disse, apavorada. A Fernanda disse, uma rua sem saída e muito feia. Todos vocês têm a maioria aqui tem uma experiência assim, não é? A Júlia disse, era um atalho bem longo, no meio do mato, e só tinha o nosso carro. Já aconteceu isso também comigo, Júlia. É terrível essa sensação. A Yusseia disse que não aconteceu com ela, mas se acontecer ela vai ter muito medo. É terrível a sensação que a gente tem, né? Olha lá. A Luciana disse que também já se perdeu no Rio, né? O Aldo disse que não sabia nem como sair da favela. Vixe, Aldão, é terrível, não é não, mano? A Dalva disse que era uma comunidade, ela teve muito medo. E o Cé disse, o Rio é um perigo, sem dúvida. E a gente ouve muitas histórias de lá, né? De gente que entrou sem querer na favela, naqueles morros e se deu mal. Pessoas que foram assassinadas por isso, né? Então, Júlia, o Waze e os seus atalhos. Pois é. Então vamos conversar sobre esse tema. Eu perguntei para vocês se alguma vez o Waze te levou para o lugar errado e como é que era esse lugar e qual a sensação que você teve. Eu sei que com certeza não foi nada boa, foi uma sensação ruim. Gente, eu queria convidar vocês a abrir um texto comigo, um texto lá de Oséias, no capítulo 5, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Tem tudo a ver com esse nosso papo. Oséias no capítulo 5, versículo 1, são 6 versículos apenas que eu vou ler, tá? 6 versículos, olha o que diz. Ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real. Veja, ouçam, atenção, escute. 3 vezes aqui Deus está falando, olha, presta atenção, me escute, ouça. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. E o versículo 6. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos, com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Meus amigos, vamos lá. Gente, ser igreja, na verdade, é algo simples. Mas nós temos o terrível hábito de tornar tudo complicado. Se a gente puder complicar, parece que a gente complica. Como nós somos complicados, amigos. Como a gente se complica na vida. Sabe, Deus nos deu
a palavra da verdade para que andássemos nela. A palavra é o perfeito Waze. Não é verdade? A palavra é um perfeito Waze que nos direciona sempre, sempre para caminhos melhores, para caminhos mais excelentes. Não tem erro. Esse Waze aqui não erra. Não te leva para caminho ruim, para algum caminho perigoso. Fique tranquilo. Você pode confiar. Os princípios da palavra são inegociáveis. E optar por caminhos alternativos traz sempre muita confusão e muita dor. E eu queria dizer para vocês que existem pelo menos 3 descaminhos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Pelo menos 3 descaminhos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Quais são? Ignorar a palavra, desobedecer a palavra e ultrapassar a palavra. Anote esses 3, que nós vamos conversar sobre eles. Ignorar a palavra, desobedecer a palavra e ultrapassar a palavra. Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, o que significa descaminho? De repente você nem sabe o que significa isso. Descaminho. Anote aí. Descaminho significa ato de sair do caminho correto. Descaminho significa ato de sair do caminho correto. Significa desvio. Significa conduta que revela falta de equilíbrio, falta de respeito pelas regras morais, desregramento, mau comportamento. Isso significa descaminho. E eu disse que tem 3 descaminhos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. E eu falei, o primeiro deles é ignorar a palavra. Certa vez Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, ter acesso à palavra de Deus, mas escolher ignorar a palavra de Deus, pode ser um erro fatal, gente, para todas as nossas demais escolhas. Ler a Bíblia, meditar em seus princípios, conhecer suas promessas, os mandamentos, se alimentar de suas palavras e ser corrigido por elas, é o que clareia o nosso caminho e nos ajuda, gente, nos ajuda a andar em santidade e justiça. Não dá para agradar a Deus sem conhecer a sua palavra revelada. Esquece, não dá. Um outro desse caminho que nos tira da simplicidade do Evangelho é desobedecer. Eu falei primeiro de ignorar. O segundo é desobedecer. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pratiquem a palavra e não apenas ouçam. Veja que apenas conhecer a palavra não basta, gente. Decorar versículos não basta. A Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi escrita para transformar a nossa vida. Desobedecer os princípios da palavra e os mandamentos é uma afronta direta a Deus. É o mesmo que você dizer a Deus o seguinte: olha, eu acho, Deus, que você não é tão sabido assim. Você não é assim, Deus, a ponto de saber o que é melhor para a minha vida. Gente, o próprio Jesus afirmou o seguinte, que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Está escrito lá em João 14. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E o terceiro aspecto aqui, que nos tira da simplicidade, um outro descaminho que nos tira da simplicidade do Evangelho, eu disse primeiro ignorar a palavra, desobedecer a palavra e agora ultrapassar a palavra. O que significa isso? O que significa isso? 2 João, no capítulo 9, diz que todo aquele que permanece no ensino de Cristo, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus.
Quem não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Veja, desacreditar na suficiência das Escrituras e tentar complementá-la é adulterar a palavra. É onde surgem as heresias. Alguns acham o Evangelho, tem gente que acha que o Evangelho é simples demais, eles têm uma necessidade de acrescentar alguma coisa. Eles querem acrescentar práticas mais complexas ainda, na tentativa de tornar o Evangelho verdadeiro. Isso é um grande equívoco, gente. Aí, por isso que surgem os rituais, atos proféticos que nunca foram ordenados por Deus, práticas judaicas nos nossos cultos, que não tem nada a ver com o Evangelho, penitências, que não tem nada a ver com o Evangelho, sacrifícios, indulgências, permissividade, libertinagem, tudo isso que não tem nada a ver com o Evangelho. Amigos, a Bíblia é um tipo de manual de instruções para a vida, que o próprio autor da vida escreveu e deixou para mim e para você. Ignorar, desobedecer ou ultrapassar os seus ensinos sempre será um desastroso descaminho. Simples assim, gente. Simples assim. E de um modo geral, a geração emergente não tem paciência para consultar manuais, né? Esta geração não tem paciência mais para sentar, para consultar, para ler o manual. Vigora-se o conselho. Se tudo der errado, consulte o manual de instruções. Entretanto, gente, a nossa vida vale muito mais do que um aparelho eletrônico. Quebrar ou danificar um aparelho por causa do seu mau uso, de não seguir o manual, é bem diferente de ter a vida toda comprometida por causa de uma escolha ruim, de uma má escolha. Então, mantenha-se no caminho da palavra. O resto, gente, é descaminho. Mantenha-se no caminho deste livro, das Escrituras, porque o resto é descaminho. Agora, diante deste aprendizado aqui do início, nós podemos dialogar agora com o profeta Oséias, que nós lemos Oséias aí no capítulo 5. Nós vamos dialogar com um texto escrito há mais de 3.000 anos atrás. E nós vamos buscar nesse texto o saber e o conhecimento para que a nossa vida, a nossa sociedade seja melhor, seja mais bonita, e para que a nossa vida e a nossa família seja mais nobre. Eu queria meditar com vocês nessa passagem de Oséias, não porque ela tenha uma mensagem milagrosa para a nossa vida, não, mas para aprendermos, gente, a riqueza de um texto de 3.000 anos que poderá nos ensinar e nos dar ferramentas para podermos construir uma vida melhor, um mundo melhor, mais justo, mais solidário, e para nós não entrarmos em descaminhos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Veja, qual é o contexto daquilo que nós lemos aqui? Qual é o contexto? O livro de Oséias, ele foi escrito, gente, num período que antecedeu a decadência final de Israel, que estava já para desmoronar como Estado e seria invadido pela Síria e pela Babilônia. Esse é o contexto. Mas pergunta que eu lhes faço é: o que esse texto tem a ver com a nossa vida? Um texto que foi escrito lá atrás, há 3.000 anos atrás. O que esse texto pode conversar com a gente hoje? O que esse texto pode falar conosco hoje? Amigos, o que Deus estava falando para aquela nação naquele momento é o que Deus quer falar comigo e com você no dia de hoje. O que Deus estava falando para aquela nação naquela época é o que Deus quer falar para mim e para você hoje. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Hein? Me diga uma coisa. É possível alguém jogar a sua própria vida fora? É possível alguém jogar fora a própria vida? É possível alguém abandonar a fé? Você acredita que sim? Responda para mim se sim ou não.
Você acredita que é possível alguém abandonar a fé? Você acredita que é possível alguém jogar fora a sua própria vida? Diga sim ou não, por favor. Pois é, vocês estão dizendo sim, é isso aí. E aí é o seguinte, esse texto aqui, gente, Deus está dando pelo menos 4 conselhos para Israel não se perder e não desmoronar, não jogar a vida fora. Esses conselhos aqui de hoje, amigos, eles servem para nós, para mim e para você, para que a nossa vida não seja destruída e para que a gente não perca a nossa fé. Então eu vou deixar com vocês 4 conselhos. Anote os 4 conselhos que nós vamos conversar nesta manhã, para a gente não perder a vida. 4 conselhos. 4. Primeiro, cuidado, não se torne uma armadilha para o próximo. Cuidado, não se torne uma armadilha para o próximo. Olha o que é que diz o versículo 1 e 2, gente. Olha só, Deus está dizendo aqui, ó, ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute a família real, essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha. Olha só o que o texto está dizendo. Em relação àquele povo, Deus estava dizendo, olha, vocês têm sido uma armadilha. Veja que Israel havia se tornado uma ameaça agora. Israel se tornou um laço, uma armadilha. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo que eles deveriam ter o cuidado para não se tornarem uma ameaça, mas que eles fossem bênção para as pessoas. É muito interessante que às vezes conversamos com jovens, e tem muitos jovens que dizem assim nos dias de hoje, olha, o meu pai ou a minha mãe foi o motivo da minha desgraça. Quando a gente vê às vezes jovens marcados, eles dizem isso. O meu pai foi o motivo da minha desgraça, ou a minha mãe foi o motivo da minha desgraça, sendo que, gente, os pais servem para fortalecer a dignidade dos filhos. Muitos pais deixam de ser referência para os filhos e se tornam um motivo da desgraça dos filhos. E eu e você, nós podemos nos tornar uma armadilha dentro da nossa casa para os nossos filhos. Sabia disso? Sabia disso? Alguém chegou aqui, respondeu, ó, qual o livro que o pastor está meditando? Estamos falando de Oséias, está anotado aqui, fixado, ó, está fixado, Oséias capítulo 5. Então, gente, nós podemos nos tornar uma armadilha dentro da nossa casa. Você pode se tornar uma armadilha no seu trabalho. Você pode se tornar uma armadilha na sua comunidade de fé. Sabia disso? Você pode ser o motivo da desgraça dos outros. Veja, o projeto original de Deus para Israel era outro, gente. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Lembra disso? E aí Oséias, em outras palavras, estava dizendo lá para Israel. Ele estava dizendo o seguinte, ó, vocês deixaram de ser bênção, de cumprir com o projeto original que Deus tinha para vocês, e vocês agora se tornaram uma armadilha para os outros. Aí você pergunta, mas Ronaldo, o que é que significa ser uma armadilha? Gente, ser uma armadilha é ser uma pessoa cuja presença é uma ameaça. Ser armadilha é ser uma pessoa cuja vida põe em risco o outro. E era justamente isso que Deus estava falando para Israel. O ambiente que Israel havia criado não era mais um ambiente de vida, mas era um ambiente de morte. Amigos, nós nos tornamos armadilha para os outros quando as pessoas que passam por nossas vidas não se tornam melhores, mas se tornam piores. E nós, amigos, nós não podemos nos tornar fonte de morte para ninguém. Nós devemos ser fonte de vida. Esse é o papel meu e seu como cristão. Esse é o papel da igreja de Jesus aqui na terra. E eu pergunto para você nesta manhã, depois que as pessoas te conhecem, elas melhoram? Elas se tornam melhores?
Que tipo de influência você tem sido na vida das pessoas? Amigos, todas as pessoas que passavam pela vida de Jesus, elas eram impactadas, elas se tornavam melhores, ao ponto de Pedro, certa vez, dizer o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens a direção, só tu tens o caminho. E eu pergunto para você nesta manhã: as pessoas, elas crescem e elas melhoram ao andarem com você? Provérbios 13, 20, anote, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aquele que anda com sábios será mais sábio, mas o companheiro dos tolos vai se dar mal. A gente sempre usa esse versículo para olhar e pensar o seguinte: com quem que eu estou andando? Será que eu estou andando com um sábio ou estou andando com um tolo? Hein? Não é verdade? A gente sempre pensa assim, faz uma avaliação, e está certo, faça isso mesmo, isso vai fazer bem para você. Mas agora a pergunta que eu faço é o contrário: as pessoas que andam com você, elas estão andando com um sábio ou elas estão andando com um tolo? Porque se as pessoas que estão perto de você estão andando com você, sendo você sábio, elas vão se tornar mais sábias. Mas se você for um tolo, você vai destruir as pessoas. Então Deus estava dizendo naquele momento, e é o que o Senhor está dizendo para nós hoje: cuidado, não se torne uma armadilha para o próximo. Esse é um primeiro conselho. Vamos para o segundo conselho? Anote aí, segundo conselho: cuidado, os seus atos nunca ficarão escondidos. É o versículo 3, olha lá. Oséias 5,3 agora diz assim: conheço Efraim, diz o Senhor, Israel não pode se esconder de mim. Israel não pode se esconder de mim. Os nossos atos não ficam escondidos. Deus estava dizendo para Israel não tentar se esconder e não tentar viver uma fantasia. Deus conhecia Israel. Deus vê todas as coisas, Deus vê tudo, gente. Não há nada que não esteja claro diante dos olhos do Senhor. Ele vê e conhece todas as coisas. Provérbios 15, 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. O Salmo 139, tão conhecido de Davi, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento e quando eu levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos o Senhor conhece. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Disse Davi. Para onde poderia fugir da tua presença? E Davi dizia no Salmo 139, ele dizia o seguinte, perdão: se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha a consciência de Davi, que Davi tinha, da presença de Deus em todo lugar. Então não tem como a gente escapar de Deus. Por isso que a gente precisa parar de tentar enganar e dissimular. Porque enganar, gente, é coisa estúpida. É tolice. Enganar o quê? Quem? Como? Por quê? E Deus não há, gente, Deus não há como enganar, porque Ele conhece todas as coisas. Veja que Deus não estava apenas vendo o que Israel estava fazendo, mas Deus também estava vendo o que estava por detrás, as intenções das ações daquele povo. Deus estava vendo. O mais importante, gente, para Deus não é o que você faz, mas é o que está por detrás daquilo que você faz, porque Deus vê todas as coisas, porque Deus julga a intenção do coração, gente. Você pode ter uma atitude boa com uma intenção má, sabia disso?
Você pode fazer o bem a alguém com uma intenção errada no coração. Você pode você pode fazer uma doação, dar um dinheiro para alguém que esteja precisando, com a intenção, isso é uma atitude boa, mas a intenção pode ser má, com a intenção de manipular essa pessoa, de ter ela nas suas mãos. Então Deus não vê apenas o que você faz, Ele vê o que está por detrás daquilo que você faz, porque Deus julga as intenções do coração. Hebreus 4,12, anote, Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e a palavra penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então Deus estava dizendo para o povo, e Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: cuidado, os seus atos nunca ficarão escondidos. Terceiro conselho para a gente não perder a vida: cuidado, não tome um caminho sem retorno. Cuidado, não tome um caminho sem retorno. Veja o versículo 4, olha lá. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Alguém está dizendo aqui que perdeu o ponto 2. Perdeu o 2? Olha, eu vou repetir. O primeiro conselho, tá? Vamos lá. Você que está chegando agora e não anotou ou perdeu alguma coisa. O primeiro conselho: cuidado, não se torne uma armadilha para o próximo. Esse foi o primeiro. Segundo conselho: cuidado, os seus atos nunca ficarão escondidos. Ok? Anotou aí? Terceiro conselho: cuidado, não tome um caminho sem retorno, que foi o que nós lemos aqui. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante. Aqui fala desses caminhos, né, da vida aí. Olha, por vezes alguns caminhos que nós tomamos é sem volta, gente. É sem volta. Existem caminhos que, uma vez percorridos, já não tem mais retorno. E o profeta, da parte de Deus aqui, ele estava dizendo para o povo de Israel, estava dizendo: gente, as ações de vocês não lhes permitem voltar para o seu Deus. É sem volta. O caminho que vocês estão percorrendo, que vocês estão caminhando aí, é um caminho que não tem volta, não tem retorno. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo importante. Se você está tomando atitudes impensadas nesses dias, cuidado para você não detonar as suas pontes. Cuidado com as suas ações, pois você poderá destruir tudo e não ter mais volta. Por exemplo, tem gente que faz isso no casamento, destrói tanto a sua relação, detona tanto a sua relação, que chega uma hora que não tem mais retorno nesse caminho. Às vezes pode ser numa amizade também. Outro exemplo, tem gente que vai se afastando de Deus. Você tem se afastado de Deus? Tem gente que vai se afastando de Deus e chega uma hora que a pessoa perde o caminho de volta. E já não tem mais como fazer retorno, porque ela vai se afastando de Deus. Ela diz: não, eu deixo para depois isso. Depois eu resolvo isso na minha vida. Depois eu vejo, eu não vou tocar nisso agora. Vamos levando a vida. Tem muito tempo ainda pela frente. Eu resolvo essa situação. E vai se afastando de Deus, e vai se afastando da igreja, e vai se afastando. Chega uma hora que a pessoa perde o caminho de volta e já não tem mais como fazer retorno. Algumas das nossas atitudes, amigos, nós ainda podemos consertar. Mas existem outras coisas que nós fazemos que já não tem mais conserto. Não tem mais conserto. Lembre-se o seguinte, anote isso, anote. Lembre-se, as nossas escolhas moldam o nosso destino. As nossas escolhas moldam o nosso destino. Anote o que eu vou dizer também, Provérbios 29:1. Anote esse texto, Provérbios 29:1. Diz: quem insiste no erro
depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e sem que haja cura. Forte isso, né, gente? Que texto forte. Provérbios 29, 1. Quem fica insistindo no erro, depois de muito alerta, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e sem que haja cura. Você imagina isso, gente? Que tristeza. Anote aí, Isaías 55, versículos 6 e 7. Anote esse texto também. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos maus. Volte-se ele para o Senhor. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Ainda há tempo, ainda há chance. Deus sempre está de braços abertos para poder te receber. É o que Ele quer fazer hoje com você. Então, esse é o terceiro conselho que a palavra de Deus nos dá. Cuidado, não tome um caminho sem retorno. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, estava dizendo o profeta, em nome de Deus. O que vocês estão fazendo é mal. É um caminho sem retorno. É isso que ele estava dizendo. O quarto conselho, para a gente finalizar. Quarto conselho, anote aí. Quarto conselho. Cuidado. Não deixe a arrogância entrar no coração. Cuidado. Não deixe a arrogância entrar no coração. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 diz assim: a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado, e Judá também tropeça com eles. E quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e o seu gado, não o encontrarão, porque Deus se afastou deles. A arrogância de Israel testifica contra eles. Você vê que Deus se opõe ao arrogante. O arrogante, quando vai buscar a Deus, Deus se opõe. Aí, é o que diz o texto aqui. Quando eles forem buscar a Deus, por causa da arrogância, eles forem buscar Deus, eles não vão encontrar, porque Deus se afastou deles. Porque Deus se afasta do soberbo. A soberba precede a ruína, gente. Deus se afasta do soberbo, mas ao humilde Ele concede graça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? Você pode me responder? Qual é o pecado número 1 que destrói todo mundo? Fala aí para mim, responda. Qual é o pecado número 1? Pecado número 1 que destrói todo mundo, gente. Vamos lá, deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Orgulho, arrogância, soberba, orgulho, desobediência, a mentira, o orgulho, a mentira. Qual é o pecado número 1? A traição, a desobediência. Tá, eu vou aqui responder para vocês. O pecado número 1, gente, é o orgulho, é a soberba. Porque todos os outros pecados que vocês estão mencionando é resultado disso. Por que a gente mente? Por que a gente trai? Por quê? Por causa da soberba. Por causa do orgulho. Por que a gente idolatra? Idolatra outras pessoas ou a si mesmo? Por causa do orgulho. Por que a gente está falando aqui falta de amor? Por que a gente não ama? Por quê? Estava falando fofoca, blasfêmias, adultério e tal. Por que a gente faz tudo isso? Qual é o pecado número 1? É o orgulho, gente. É o orgulho que provoca os outros pecados. Veja, presta atenção. Presta atenção, amigos. Todos os problemas que surgem na nossa vida nascem do orgulho. Todo mal
Todo mal nasce da arrogância. O maior problema do ser humano, o maior problema meu e seu, sabe qual é, queridos? Sabe qual é? É o orgulho, é a soberba. E o orgulho é também aquela ideia louca de desejar viver sem Deus. Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da orientação dele na palavra. Eu sei o que eu faço, eu sei o caminho que eu devo andar. O problema do orgulhoso é que ele tem no seu coração o espaço para qualquer outra coisa, menos para Deus. E a mensagem de Deus aqui para Israel era para que aquele povo caminhasse humildemente com o Senhor. O que significa soberba? O que significa ser soberbo? Ser soberbo é ser orgulhoso, é ser insolente, arrogante, desdenhoso, presunçoso, presumido, autossuficiente. Soberba, gente, é aquela falsa onipotência. É o sentimento de que nós somos o todo e o tudo. É o sentimento de imortalidade. Ou seja, todos aqui podem morrer, menos eu. Todos podem ser contaminados com Covid, menos eu. Sou imortal. Gente, olha que interessante que eu vou falar para vocês aqui, ó. O que acontecia em Roma, lá na Itália. Em Roma, quando um general ganhava a guerra, o que acontecia? Eles voltavam da guerra e o general entrava debaixo do arco do triunfo e ele era recebido pela multidão e pelo imperador, que iria saudá-lo. E conta-se que nesse trajeto os imperadores romanos, eles colocavam escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam nas batalhas para repetirem uma só frase em latim. Sabe qual que era a frase? Memento mortale est. Memento mortale est. O escravo ia repetindo para o general essa frase várias vezes enquanto ele passava debaixo do arco do triunfo e ele era aplaudido pela multidão. Enquanto ele era aplaudido, o escravo dizia assim para o general: Memento mortale est. Memento mortale est. O que significa isso? Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Ou seja, gente, era o antídoto da arrogância. Era isso. Então todos os problemas que eu e você enfrentamos, todos, são apenas filhos do nosso verdadeiro problema, que é o orgulho, que é a soberba. Veja, as guerras, as brigas, a desonestidade, o divórcio, adultério, assassinato, tudo isso que vocês colocaram aqui, surgem por causa do orgulho. É por causa do orgulho. Gente, é a soberba que faz com que muitas vezes a gente atropele os outros e destrua os outros. É a soberba que faz com que a gente se sinta mais privilegiado que os outros, que faz com que a gente se ache intocável. A soberba é o pecado que dá origem a todos os pecados, que faz os ditadores serem tiranos, que tornam os ricos metidos, que faz com que os poderosos diminuam os mais fracos. É a soberba. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos livre da arrogância e nos dê um coração humilde. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Anote esses dois versículos, Provérbios 16:18 e Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E eu quero concluir aqui mostrando qual é o caminho. Então, para tudo isso, o que nós temos que fazer nessa manhã, amigos? O que nós temos que fazer? Primeiro, precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Segundo, precisamos pedir perdão e nos arrepender. E terceiro, precisamos mudar a atitude. Reconhecer o pecado, pedir perdão e se arrepender e mudar a atitude. Provérbios 28:13.
Quem esconde os seus pecados não avança, não prospera. Mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Lindo esse texto. É o Senhor que apaga as nossas transgressões, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. É o que Ele vai fazer comigo e com você nesta manhã. Vamos orar? Pai, diante daquilo que nós ouvimos nesta manhã, dos conselhos para a gente não perder nossa vida, nós nos colocamos aqui com humildade na Tua presença, com coração humilde, porque o coração humilde o Senhor não despreza. Humilde de espírito obterá honra, diz a palavra do Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui nesta manhã, pedindo ao Senhor que mude a nossa vida e transforme o nosso coração. Se existem descaminhos, caminhos tortuosos na nossa vida, se existem coisas que realmente não te agradam, Senhor, por favor, ajuda-nos, perdoa-nos, salva-nos nesta manhã, liberta-nos, por favor, Senhor, liberta-nos nesta manhã. Nós precisamos de libertação. Pai amado, se algum desvio, alguma conduta que revela falta de equilíbrio, alguma conduta que revela falta de respeito para com a Tua palavra, para com as pessoas, um mau comportamento, Senhor, ajuda-nos. E nós, Senhor, ouvindo a Tua palavra, nós queremos praticá-la. Nós não queremos, como nós ouvimos aqui, nós não queremos ser uma armadilha para ninguém. No primeiro conselho, Senhor, nós sabemos que os nossos atos, eles não ficam escondidos do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Senhor, nós não queremos tomar um caminho sem retorno. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos caminhar segundo a Tua palavra, Senhor, e nós não queremos permitir que a arrogância entre no nosso coração. Nós queremos colocar em prática aquilo que nós ouvimos hoje. Em nome de Jesus, opera esse milagre hoje na minha vida e na vida dos meus irmãos, para o louvor da Tua glória. Amém, amém e amém, queridos. Um grande beijo a todos vocês. Tenham um dia abençoado por Deus. Que vocês sejam prósperos e frutíferos e abençoados em tudo que forem fazer. Em nome de Jesus. Sejam guardados de todo mal, dos perigos, de acidentes, de contaminação. Sejam blindados, protegidos pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te conceda muita paz nesse dia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Tá bom, amigos? Bom demais ter vocês aqui. Contem um testemunho, me marquem aqui no History e eu compartilho. Tá bom? Um beijo enorme para vocês, amigos. Tenham um bom dia.